Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à abdução. Esse tema é muito interessante também, eu gosto muito e sei que tem uma galera aí que também gosta muito. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, tá? E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal que tem vários vídeos por aqui, beleza? E lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Vamos então ao início destes relatos. Vamos para o primeiro deles, que é este. Foram contatos com extraterrestres? Será? É um moço que nos conta. Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Eu espero que sim. Mando todas as boas energias para você, Ana, e para sua família. Muito obrigada. Você pode me chamar de fulano e fico muito orgulhoso de ser chamado assim. Ou então, fuleno. Fuleno. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, estou em segurança e espero que todos também estejam. Eu não sei de quando que é esse relato, tá? Então, Ana, agora que eu tô aqui e não posso sair, por motivos de alinhamentos com o prefeito e a segurança, o que está me fazendo companhia são os seus relatos, e eu estou assistindo e adorando cada um deles. Até porque eu sigo vocês e o canal já há muito tempo, e a sua companhia ajuda que o dia fique melhor, como de costume. Que legal, fico muito feliz. O relato que eu vou contar aconteceu em 2021 e o outro em 2022. Me recordo mais dos acontecidos do que das datas exatas, já que ficaram para sempre gravados na minha cabeça e não tem como esquecer. Nessa noite específica, eu me recordo de ter ido dormir normalmente. Não assisti nenhum filme de terror e nem sou usuário de nada há 6 anos. Há 6 anos eu só uso café e água, graças a Deus. Parabéns! No meio da noite, não sei o horário, experienciei o que posso chamar de sonho ou de contato extraterrestre. Eu me recordo que em dado momento me senti observado por alguém ou alguma coisa e quando me dei conta estava totalmente paralisado. Foi rápido mesmo. Muitas pessoas relatam que sentem como se estivessem realmente neutras e não ficam com medo, mas eu lembro, Ana, eu me sentia com muito medo. De verdade, eu estava apavorado. Eu me recordo que no canto direito, aos pés da cama, tinha um ser alto e com vestimentas azuis, como um roupão ou um hobby bem chique. Não tive muito como identificar as suas feições, mas ele não era uma pessoa como estamos acostumados. Era mais como um humanoide. E eu não me lembro também o que ele me dizia, mas o intuito dele era me manter calmo para minha segurança. Quando me dei conta, a paralisia parecia piorar. Ao mesmo tempo que eu não podia me mexer, eu sentia um frio muito grande na minha nuca, que descia até o final da minha espinha. Quando pude, após um pouco do meu medo ter passado, me senti como um objeto ou um espécime de pesquisa. O motivo de eu me sentir assim é que agora eu dava conta de que não estava somente aquele ser e eu. Na verdade, eu estava no meio, como se a minha cama fosse uma espécie de mesa e eles estivessem estudando a mim. Ao meu redor, como em um círculo, eu conto entre 10 a 15 seres, similares ao que eu havia visto antes. Eu não consegui vê-los com exatidão. Eu não tenho como explicar, eu só sabia que estavam lá. Me recordo que eventualmente, não sei se haviam coletado o que queriam ou tivessem passado para outro estudo, eles começavam a se distanciar. Os seres à minha direita eu vi se afastarem, mas os que estavam à minha esquerda e atrás de mim passaram pelo meu corpo, como se fossem uma espécie de fantasmas, ou então como se eles não tivessem uma forma física, fazendo o meu corpo gelar mais ainda. A experiência durou poucos minutos para mim,
Mas quando eu senti o último gélido passar pelo meu corpo, eu acordei e já era de manhã. Passei até o final do dia com aquela sensação de frio na nuca, tipo o Will de Stranger Things, mas era constante, quase como se tivesse uns salumpas para a dor recém-colocado ali. Após isso, contei a um amigo da época e ele e eu tentamos achar uma explicação. Ele até teorizou que eles estavam vendo como seus espécimes estavam teorizando que somos... Hã? Ele até teorizou, o amigo, né, que os ETs, que eles estavam vendo como seus espécimes estavam teorizando que somos como uma espécie de pet, de estimação, para alguma finalidade. E o fato de eu ser infértil pode ter chamado a atenção deles. O meu amigo disse que talvez por eu ter essa condição, eles queriam saber o porquê ou se existiria como mudar isso, pois para eles somos a base para alguma coisa. Mas enfim, acabou por aí mesmo as teorias, porque eu não tinha muita certeza se não se passava realmente só de um sonho, né? No ano seguinte, eu tive uma experiência com o mesmo ser, mesma vestimenta, mas de uma forma diferente. Eu estava dormindo, virado para a parede, deixando as minhas costas viradas para o resto do quarto, expostas, sabe? Foi aí que senti a mesma paralisia, o mesmo frio na espinha e aquele medo. A única coisa diferente era que dessa vez, além de eu ouvi-lo falando que eu deveria me acalmar, ele me pedia permissão para encostar em mim. Coisa que meu amigo anteriormente teorizava. Era que mesmo sendo evoluídos, eles respeitavam um tipo de cientologia. Eles respeitavam um tipo de cientologia. Não importa se somos menos evoluídos, uma vida é uma vida. Quando eu ouvi ele me perguntando algo, eu me senti menos paralisado, talvez por associar que eu tinha o poder de resposta. E eu fiquei repetindo não, não e não na minha cabeça, né? E ganhava mais controle do meu corpo. No 10º não, eu ainda sentia ele atrás de mim, parado. E em uma onda de coragem, ou mais burrice, na verdade, eu lembro que a minha intenção era me jogar para trás e enfrentar aquilo. Mas provavelmente que eu só ia correr, né? Deixando um rastro de, tu sabe o que, né, Ana? Pra trás, com medo que tava sentindo. Bom, parece que ele sabia das minhas intenções. Como se soubesse ouvir o que eu pensava. Então, eu senti ele se afastar. E toda aquela sensação ruim me deixar. Eu voltei a ter controle de mim, mas ainda era de madrugada, e como todo bom medroso, nem pisquei mais o resto da noite, sentindo a minha nuca gelada até a hora em que me levantei. Nunca passei por nada similar a isso novamente. Só os típicos avistamentos de OVNIs e fenômenos à distância. Mas isso me marcou, pois ambos eventos me pegaram de surpresa. Da próxima, tomara Deus que nunca, eu tento fazer uma live no Facebook de perguntas e respostas com eles, mas até lá eu fico só com teorias. Enfim, Ana, esse é o meu relato, agradeço por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só, que interessante então, né? Ah, gente, se eu me vejo numa abdução dessa, falou, olha, pode me desparalisar, vamos conversar? Eu permito, dependendo do jeito que vocês vão tocar em mim, não sei. Aí eu começar a falar, eu acho que eles iam me devolver logo. Ia começar a encher muitos pacová dele. Aí eu falei, ixi, esse espécime aí tá falando demais. Deixa pra lá, vamos pegar um que não fala tanto. Não sei, gente, mas olha só, brincadeiras à parte, tem muitas pessoas que relatam esse tipo de abdução astral. Parece, né? Que não foi ali bem no corpo físico dele, apesar das sensações. E porque sempre atrás da nuca, algo gelado, a sensação de algo gelado na nuca. Alguém já passou por isso? Conta aqui pra gente.
E essas roupas, né? Mas eles eram educados, pelo menos, né? Não fizeram nada à força, a hora que ele falou não, né? Eu acho que eles entenderam, respeitaram. Bom, vamos pro próximo relato, que é Visitantes Noturnos, uma experiência de encontro com os Greys. Não sei se é um moço ou uma moça, vamos ver. Olá, pessoal do Assombrado, hoje trago outra experiência marcante e vou ser sincero, acho que é um moço. Completamente inexplicável essa história. Dessa vez, o evento envolve alienígenas. Sim, alienígenas. E algo absolutamente misterioso que só reforçou a profunda ligação espiritual que tenho com a minha mãe. Tudo aconteceu em 2010, quando eu morava em Marília, no interior de São Paulo. A noite começou tranquila. Resolvi assistir a um documentário no History Channel sobre alienígenas, apenas como uma forma de entretenimento. Terminei o programa intrigado, né, com aqueles pensamentos bobos que todo mundo tem. E se eles realmente existirem? Como é que seria ter contato com eles? Porém, eu não imaginava que a resposta viria naquela mesma noite. E da forma mais assustadora que se possa imaginar. Na ocasião, meu filho, que tinha apenas 4 anos, foi dormir no quarto da mãe. Assim, eu acabei dormindo no quarto dele, numa cama que havia mandado fazer com um marceneiro. Um modelo de solteiro, mas que acomodava um adulto tranquilamente. Me deitei de lado, com as costas voltadas para a parede e o braço direito estendido ao longo do corpo. Era uma noite comum, sem nada de anormal, até o momento em que acordei abruptamente e percebi com clareza que havia algo errado. Meu braço direito estava erguido, como se alguém estivesse puxando, e segurando firme no meu braço estava ele, um ser que até aquele momento eu só havia visto em relatos e filmes. Era idêntico às descrições clássicas dos Greys. Cabeça absurdamente grande, pele cinzenta e lisa e aqueles olhos pretos imensos, amendoados e hipnotizantes. Atrás dele estavam outros 2, imóveis, observando tudo. Pareciam friamente analíticos, como se estivessem estudando não só o meu corpo, mas também a minha alma. O Grey, que segurava o meu braço, se comunicou diretamente na minha mente, por telepatia. Ele não mexeu a boca, se é que tinha uma, mas ouvi claramente a mensagem ecoar dentro da minha cabeça. Vem ver lá fora. Não era um pedido, parecia uma ordem, um convite irrecusável. Por um instante senti como se estivesse prestes a ser levado para um lugar fora de qualquer compreensão humana. Foi nesse momento que, do ponto mais inesperado do quarto, o teto, ecoou uma voz. Era a voz da minha mãe. Minha mãe, que, diga-se de passagem, estava a 450 quilômetros de distância, na cidade de São Paulo, capital. Ela não estava ali fisicamente, mas a sua presença era inconfundível. A voz veio clara, firme e cheia de autoridade. Não faça isso não, meu filho. Aquilo teve um efeito imediato. Os Greys, que até agora estavam inabaláveis, sumiram no mesmo instante. Nem correram, nem se afastaram pela porta ou pela janela. Eles simplesmente desapareceram como se fossem uma ilusão. Sobrou apenas eu, paralisado, com o braço ainda na posição que o ser havia segurado. Meu corpo não se mexia e por um bom tempo só pude respirar e pensar no que havia acabado de acontecer. Gradualmente recuperei os movimentos, abaixei o braço e, de forma surpreendente, acabei voltando a dormir, como se a minha mente precisasse desligar para lidar com aquilo. Na manhã seguinte, a memória do ocorrido ainda estava fresca na minha mente. Liguei imediatamente para minha mãe e contei o que havia acontecido. Para minha surpresa, ela riu e disse que desta vez não lembrava de nada. Mas em sua sabedoria típica, completou. Se eu proibi você, é porque coisa boa não era.
Bom, depois dessa conversa, minha mãe decidiu compartilhar comigo algo que havia guardado em segredo por décadas. Ela lembra, com clareza, de um evento que aconteceu nos anos 80, quando morávamos na Rua da Moca, na cidade de São Paulo. Na época, ela dividia a cama com meu pai e certa noite foi acordada por uma presença no quarto. Quando abriu os olhos, viu o mesmo Gray, ou os mesmos Grays, que eu havia descrito. Ela sentiu seu corpo totalmente paralisado e incapaz de reagir àquilo que via. Em seguida, foi levitada da cama e, de maneira absolutamente incompreensível, levada para fora do apartamento, atravessando uma janela que estava fechada. Ela lembra de ter sido conduzida por sobre a cidade, observando as luzes de São Paulo pelo alto, até ser levada para dentro de uma nave. Lá, foi submetida a exames que pareciam tanto físicos quanto algo além disso, como se estivessem explorando algo mais profundo em sua natureza humana. Após finalizarem os procedimentos, disseram que implantaram algo pequeno em sua nuca. Algo que hoje ela reconhece como um tipo de chip. Conceito que naquela época ela nem entendia direito. Ao final, os alienígenas a devolveram a sua cama e a sua noite continuou como se nada tivesse acontecido. Após tudo isso, desde então, tenho percebido uma conexão estranha com o céu. Muitas vezes sinto um impulso quase automático de olhar para cima e quando faço isso, frequentemente avisto OVNIs. Eu fico me perguntando se aquele episódio de 2010 foi realmente o primeiro, ou apenas mais um de uma sequência de acontecimentos que ainda não conseguimos compreender por completo. Quero agradecer mais uma vez a Ana Paula e ao Matheus por darem voz a essas experiências. Vocês transformam os nossos relatos em algo que ressoa com milhares de pessoas e isso é muito especial. Obrigado por tudo, de coração. Um beijo para você, nós é que agradecemos que vocês compartilhem essas experiências conosco, com todos nós aqui. Então, o que eu acho muito curioso é não só você ter tido essa experiência, mas a sua mãe, anos atrás, ter tido uma experiência dessas com os mesmos seres. O que me faz acreditar que eles estão acompanhando a sua família, né? E o que mais será que eles fizeram com a sua mãe? Né? Porque, assim, parece que eles são muito interessados na parte reprodutiva, assim, do ser humano, sabe? Não tô dizendo que você é filho de ET, né? Tem umas histórias desse jeito, mas, de repente, eles, por monitorar a sua mãe, você nasceu dela, então, de repente, tem essa, né? E a sua mãe já veio ali, né? Nessa, não vai não, porque se você for, eu sei que eles vão fazer com você. Enfim, eu acho que existe um tipo de ligação aí e, de repente, é o que você disse mesmo. Essa experiência que você relatou é só que você se lembra, fora os que estão ali que você não se lembra. A mesma coisa é sua mãe. Interessante, né? E o rapaz da nuca gelada lá, falando agora de um chip na nuca, então, sei lá, de repente vai saber, né? Não sei. O que vocês acham? Vamos pro próximo relato. Clarão na janela. É um moço que nos conta também. Oi, Ana, tudo bem? Revisitando as diversas experiências que já tive com o sobrenatural, compartilho mais um relato ocorrido na minha adolescência. O ano era 1995, uma época marcada por eventos estranhos que assombravam a região sul de Minas Gerais. Relatos de animais mortos com o sangue drenado de forma misteriosa se espalhavam por toda a área. Os fazendeiros locais comentavam sobre um tal de chupa-cabras, uma criatura que, segundo eles, estava ceifando a vida de suas criações. O medo e a curiosidade dominavam as conversas e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Foi nesse mesmo ano, por volta de março, que algo aconteceu e mudou a minha vida para sempre. Era um sábado e, como de costume, eu estava na casa da minha avó com os meus primos. Depois de muita conversa e alguns puxões de orelha devido à barulheira, os meus primos foram dormir. Eu, no entanto,
não sentia sono. Decidi ligar a TV e acabei perdendo a noção do tempo. Creio que era por volta aí de umas 2 horas da manhã quando algo estranho chamou a minha atenção. De repente, vi um clarão ao redor da janela. Naquela hora da noite, aquilo parecia extremamente estranho. Por um momento, pensei que fosse o meu tio, mas logo me lembrei de que ele havia ido para casa mais cedo. O que poderia ser, então? Fiquei alguns instantes tentando entender o que estava acontecendo ali, e foi aí que subitamente percebi a presença de 2 figuras atrás da janela do quarto. O terror que eu senti naquele momento é indescritível, mas eu imagino. Minha alma gelou e eu fiquei paralisado de medo. Consegui ver que os 2 seres conversavam entre si, mas eu não entendi o que eles diziam. Meu coração batia acelerado e a minha mente tentava processar o que eu estava vendo. Era um lobisomem? Sei lá, era o chupacabras? O que seriam aquelas criaturas? Os minutos que se seguiam pareceram assim uma eternidade. Após intermináveis 3 a 5 minutos, o clarão desapareceu e o clima tenso que pairava no ar se dissipou. Fiquei sozinho no quarto, ainda em estado de choque, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Passado algum tempo, acabei adormecendo, exausto e confuso. No dia seguinte, ainda perturbado pela experiência, fui para fora da casa e observei algo que me deixou ainda mais intrigado. Havia um círculo perfeito no chão, onde as plantas estavam queimadas. Até hoje, nada mais cresceu naquele lugar. O que poderia ter causado aquilo? Seria uma marca deixada por aquelas criaturas? Por anos me questionei sobre o que aconteceu naquela noite. Seriam Greys? A descrição de 2 figuras em solo e uma possível nave no céu fazia algum sentido, mas era difícil confirmar. O que eu sabia era que aquela experiência tinha sido real e mudou a minha percepção do mundo para sempre. Reflexão. Essa foi apenas uma das muitas experiências sobrenaturais que vivi ao longo da vida. Cada uma delas me deixou com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa: o mundo é muito mais misterioso do que podemos imaginar. E às vezes o desconhecido está mais perto de nós do que gostaríamos de admitir. É isso aí. Um beijo para você, obrigada. Sim, há muitos relatos, né, de marcas deixadas no chão, em grama, plantação, e onde ali também não nasce mais nada, uma espécie de radiação, alguma coisa, né, que parece que pousou, encostou ali. E essa luz, esses 2... Ai, gente do céu, esses 2 conversando na janela, meu Deus. Eles vieram, estavam decidindo ali. Aí, a gente entra ou não entra? Ah, não sei não. Não sei, porque... Será que vieram pegar alguma coisa? Será que era... Não, gente, porque se não for extraterrestre, qual que é a explicação? Ainda mais deixando um círculo lá, naquela época. Eu lembro dessa época aí, 95, e, né? Do chupacabras, avistamentos e um monte de coisa. Vixe, tinha mesmo. O que será que aconteceu? Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta aqui pra gente. Próximo relato: extraterrestre dentro do meu quarto. Olha lá, é uma moça que nos conta. Olá, o relato é 100% verdadeiro. Apenas peço que troquem o meu nome. Eu que peço, sempre peço que vocês façam isso. Troquem por fulana, enfim. Porque se vocês não trocarem, vocês mesmos deixarem isso a meu critério, eu vou esquecer na corrida conforme eu vou lendo aqui, eu esqueço de trocar, entendeu? Então vocês mesmos já troquem os nomes, eu sempre peço, para não deixar os nomes verdadeiros, tá? Então o nome trocado é fulana, né? A cidade pode ser mantida, posso falar o nome da cidade, ok. Eu acho até interessante nesses casos de avistamentos e tal, dizer o nome da cidade. Bom, desde pequena, sempre tive visões do mundo espiritual. Sempre sofri com esse tema, pois algumas pessoas acreditam, mas a maioria não, né? Morei por quase 6 anos no Paraguai, onde via todos os meses luzes no céu.
relatos de UFOs e tive ali 2 encontros mais próximos. Em um deles, uma luz chegou muito perto de mim e em 1 segundo subiu a uma velocidade exorbitante e desapareceu. Nesse dia não fui a única a presenciar o ocorrido. No segundo encontro, eu estava deitada na cama, a janela do meu quarto era enorme, toda de vidro e dava para uma mata. Era um loteamento novo e uma nave desceu ali e o meu corpo ficou imóvel. Eu apenas via as sombras deles e em poucos minutos eles sumiram. Tentei contar para algumas pessoas, mas sempre ouvi os mesmos questionamentos. Fulana, você estava sonhando e tal, sempre isso. Mas não, gente, eu não estava sonhando. Depois me mudei para Curitiba e pensei, bom, capital, né? Aqui não vai aparecer nada. No fundo, eu nunca senti medo. Eles nunca me causaram pânico, né? Digamos assim. Tá, me casei e estava ao lado da minha esposa. Uma observação importante aqui, ela sofreu um acidente e ficou com sequelas. E nessa noite ela já estava dormindo e nós morávamos em um bairro chamado... Não sei se eu posso falar, é interessante, ela falou que pode falar a cidade, mas o bairro, enfim. Nós morávamos em um bairro, em Curitiba mesmo, bem no meio da cidade, com muita claridade. Levantei, fui até o quarto da minha filha e ela também estava dormindo. Voltei para a cama e quando deitei, o meu corpo travou. Eu só conseguia mexer os olhos e mais nada. Olhei para os pés da cama e vi um ser, com no máximo 1,20 m de altura. Pele esverdeada, puxando para o acinzentado, olhos grandes e sem boca. Naquele momento, sim, eu gelei. Eu fiquei apavorada. Eu entrei em pânico pela primeira vez. Já tinha tido contatos antes, mas sempre com uma certa distância, né? Uma distância segura, digamos assim. Agora, no pé da cama, meu amigo, inevitável o medo. O quarto ficou em absoluto silêncio. Nem os carros da rua eu ouvia, como se o tempo tivesse parado. E quem mora nesse bairro sabe como é agitado, mesmo de madrugada. Naquele momento, o ser falou comigo mentalmente. Sim, gente, eu juro pela minha filha, que é tudo pra mim, inclusive. Ele disse, não precisa ter medo, está tudo bem, não vou te machucar. Como eu não conseguia mover os lábios, eu tentei conversar com ele mentalmente também. E eu disse assim, eu estou com medo sim, me solta, em nome de Jesus, me solta. E ele respondeu, calma, fique tranquila, respira, você pode nos ver. Somos evoluídos e não estamos aqui para machucar ninguém. O ser ficou nos pés da cama por um tempo, depois caminhou até o lado da minha esposa e sumiu. Meu corpo então voltou ao normal. No dia seguinte, antes mesmo que eu contasse o que tinha acontecido, a minha esposa me disse, amor, não sinto mais dor? Eu acredito de verdade que por algum motivo ligado ao meu dom, eles me escolheram para mostrar que existem. E sim, me sinto especial por isso. Mas também acredito que existam diferentes raças deles. E talvez nem todos sejam bons. Ah, sim, nós temos relatos de alguns Greys que não são nada legais. Não é nada bonzinho e não é legal o contato. Desde esse ocorrido em 2023, nunca mais tive nenhum contato. Até o momento de hoje, no caso, dia 23 de abril de 2025. E aí, o que aconteceu hoje? Até hoje? Tipo, hoje aconteceu. Quer dizer, no dia 23 de abril aconteceu ou não? Tá. Até o momento. Até dia 23 de abril de 2025 não aconteceu mais nada. Ok, entendi. Então, peraí. Então, eles vieram e fizeram alguma coisa com a sua esposa. Porque o que ela disse aqui? Que ela estava...
ela sofreu um acidente e ficou com sequelas. Só que a partir da visita, pelo que eu entendi, desses seres ali, ela não sentiu mais dor. Não estava mais sentindo uma dor que ela estava. Então eles vieram e fizeram alguma coisa com ela e tiraram essa dor dela, ou que estava causando a dor. Interessante. E aí, como... Bom, meu Deus, gente. Que coisa interessante. Eu acho muito legal. Quer dizer, não sei, né? Algumas coisas não são legais, mas é porque é desconhecido pra gente, né? Não é uma coisa assim, você fala, né? A gente fica naquela, ai, gente, é mesmo? Tem mesmo? Não tem? Tem. Não, mas tem galera que tem experiência aí com eles, umas coisas muito, né? Muito legal. Próximo relato. Fui abduzida e acordei com marcas no corpo. É uma moça. Oi, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou muito fã do seu canal e sempre fico arrepiada com as histórias que você conta. Mas hoje decidi compartilhar um relato meu. Até hoje, quando lembro, sinto um frio na espinha. Esse acontecimento foi em 2019. Na época, eu morava com a minha mãe em uma cidade pequena. Era uma noite comum, jantamos, conversamos um pouco e por volta das 11 da noite eu fui para o meu quarto. Tudo parecia normal. Até que no meio da madrugada eu acordei, ou achei que tinha acordado. A sensação era estranha, o meu corpo estava paralisado. Eu não conseguia me mover, mas estava completamente consciente. O mais assustador foi perceber que eu não estava mais no meu quarto. O ambiente ao meu redor era metálico, frio, com uma iluminação estranha, quase azulada. Eu estava deitada em uma maca, presa pelos pulsos e tornozelos. Tudo parecia tecnológico, futurista. O som era bizarro, um zumbido constante dentro da minha cabeça, impossível de ignorar. Foi então que eu vi seres altos, magros, com a pele acinzentada e olhos grandes. Completamente negros os olhos. Ah, tá, tem essa versão aí também, porque tem os Greys que são baixinhos, né? E tem uns que são tipo os Greys, só que são compridão. É esses aí. Eles estavam ao meu redor em silêncio, apenas me observando. Não havia expressão nos rostos deles, mas a sensação de que estavam no controle de tudo era palpável. Não parecia real, parecia um pesadelo, mas não era. O que ficou mais gravado na minha memória foi uma agulha enorme, com a ponta voltada para o meu braço. Um dos seres segurava essa agulha e se aproximava de mim. Eu não sentia dor, mas o pavor era indescritível. Eu sabia que estavam fazendo alguma coisa comigo, mas eu não conseguia entender o quê. Depois disso foi um apagão. Acordei novamente, mas dessa vez no meu quarto. Parecia que tudo tinha voltado ao normal, mas algo estava errado. Meu corpo estava exausto, como se eu não tivesse dormido nem por um segundo. Fui até o banheiro e foi lá que eu vi 3 marcas no meu braço, marcas de perfuração. Estavam vermelhas e alinhadas, como se tivessem usado agulhas gigantes para me perfurar. Toquei nelas e senti uma dorzinha, mas nada que fizesse sentido. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor. Minha mãe estava no quarto dela, dormindo, e o resto da casa estava em silêncio, como sempre. Eu não falei nada com ela. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim. Eu mesma ainda duvidava do que tinha vivido. No dia seguinte, as marcas ainda estavam lá. Tirei uma foto do meu braço, mas quando eu fui ver a imagem, ela estava distorcida, como se o arquivo tivesse sido corrompido. Foi aí que tudo começou a parecer ainda mais estranho. Tentei me convencer de que tinha sido só um pesadelo muito real, mas as marcas não mentiam. Nos dias seguintes, comecei a ter episódios de paralisia do sono. Eu acordava, mas não conseguia me mexer e sentia como se algo estivesse ali, me observando. Algumas vezes acordava com o ouvido zumbindo, como se o som daquela nave ainda estivesse na minha cabeça. Até hoje não tenho explicação nenhuma para o que aconteceu. Só sei que não foi um sonho. E o mais estranho é que desde aquela noite a sensação de estar sendo observada nunca mais me deixou.
algo mudou dentro de mim. Eu não sei se eu fui a única a passar por isso, mas a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela madrugada. Eu fui abduzida e, de alguma forma, eles mexeram comigo. Querida, você não tá sozinha, não. Você não é a única, de longe. Isso acontece até que muito. Casos assim que ninguém conta. Ninguém sai por aí falando, então, sabe, eu sou abduzida. Porque a turma vai falar, né? Eles vão falar, isso daí, né? Então, as pessoas evitam falar sobre o assunto. Mas se você pega uma comunidade ali, ou até mesmo aqui no Assombrado, onde você tem essa história, de repente outro manda uma história parecida, outro manda, outro comenta. Ou se você vai num outro local, num outro tipo de comunidade específica sobre abduzidos, aí você vai conhecer outras histórias, outras pessoas que passaram por isso, fora aquele tanto de gente que já passou por isso, que não tá mais viva, aquele tanto de gente que passa por isso e não fala nada pra ninguém, né? Então, tem. Porque eu lembro de ler experiências parecidas desde que eu era criança, né? Que na revista UFO tinha relatos, matérias sobre pessoas que passavam por situações desse tipo, né, possíveis abduções, não tem lembrança, fora aqueles que passam por isso e nem sabem, nem tem a lembrança, né, porque eu acho que o ideal mesmo é não ter a lembrança, né, você não saber de nada do que está acontecendo, e aí por algum defeito na abdução, você vem com a lembrança. A lembrança vem ali à toa. Não sei. Deixem as suas opiniões e se tem uma história parecida, conta pra gente. E vamos agora pro próximo e último relato desta coletânea temática, com relatos só sobre abdução. O Alien do Sertão. Olha, é um moço que nos conta. Olá, assombrados, me chamo fulano e hoje quero contar um relato sobre extraterrestres. Bom, relutei bastante para enviar esse relato porque eu me sinto observado até hoje. Olha só, gente, às vezes esse se sentir observado não é por um obsessor, um espírito, né? Às vezes é um extraterrestre. Vamos lá. E olha só que essa sensação de estar sendo observado é algo meio que recorrente nesses casos. A gente está vivendo todos esses relatos contados hoje aqui, essa sensação. Bom, meu avô comprou umas terras no sertão de Alagoas, onde criavam porcos para revenda. O dono anterior decidiu vender o local depois que suas vendas caíram bastante por causa do misterioso desaparecimento dos porcos. Meu avô acabou comprando essas terras e logo após a compra começou a reformar e limpar o lugar. Depois de um ano de reforma, fomos passar um final de semana no sítio que ele havia ajeitado. Chegamos numa sexta-feira à tarde e já fomos nos acomodando. Meu avô começou a mostrar a propriedade e comentou que alguns dos porcos e vacas dele também estavam sumindo. Ele começou a desconfiar de um vizinho e, por segurança, comprou uma arma para se proteger. Eu, já encantado com o lugar, decidi ir até um lago da propriedade para tomar banho e me refrescar um pouco. Já era umas 5h40 da tarde. O sol estava bem baixinho. Quando cheguei ao lago, tirei a roupa e fui direto pular na água. Decidi nadar até o outro lado, não era tão longe. Então fui, tranquilamente. Ao chegar do outro lado, parei para descansar e percebi que já estava escurecendo. Então resolvi voltar caminhando pela margem. Ana, eu fiquei branco de medo. Porque eu vi de longe um ser agachado, cheirando as minhas roupas. Ai, meu Deus! Parecia uma pessoa, mas definitivamente não era. Ele era alto, com a pele completamente pálida, os olhos negros e fundos como um buraco sem fim. A que distância ele estava de você? A criatura estava ali, parada, cheirando a minha roupa. E você pelado. E o bicho lá, já pensou? E se precisasse correr pelado. Tentei dar um passo para trás, mas acabei fazendo barulho. Foi aí que ele me viu. Ai, olha lá. Agora é abduzido pelado. Foi aí que ele me viu. Ana, os olhos daquela
coisa era um hipnotizante. Meu, eu tô imaginando, não tô imaginando um ET aqui, eu tô imaginando um bicho desses filmes de terror, sabe? Tipo, um Gollum grandão, assim, com o olho preto. Gente, que... O chupa-cabras, né? Porque ele era mais esquisitão, talvez, mas tava sumindo, não tava aparecendo sem sangue. Vamos continuar lendo. Os olhos daquela coisa eram hipnotizantes e eu congelei. Eu tentava correr, mas o corpo não obedecia. Ele então se levantou lentamente e foi embora. Ele foi embora. Quando eu consegui me mexer, eu corri o mais rápido que pude até a casa do meu avô. Contei tudo para minha mãe e para o meu pai, mas eles não acreditaram em nada, né? Já o meu avô ficou calado. Mais tarde me chamou para conversar sozinho e contou que já tinha visto umas luzes estranhas na mata, se movendo entre as serras, como se fossem estrelas cadentes, mas muito mais próximas. Eu fiquei apavorado, especialmente porque ainda iríamos passar o fim de semana lá. Até que tudo correu bem e até a noite de sábado. Mas até que tudo correu bem até a noite de sábado. Decidimos fazer uma fogueira do lado de fora da casa, né? E contar causos mal assombrados. Fiquei com sono, peguei um lençol e me deitei numa rede na varanda. Acabei cochilando ali. Meus pais entraram, meu avô também, e me esqueceram lá fora. Ai. Na manhã seguinte, acordei com frio. Quando abri os olhos, eu estava na beira do lago. Era umas 5 horas da manhã. Me levantei tremendo e olhei para o outro lado do lago. E adivinha? Aquela mesma criatura estava se afastando, entrando na floresta, sumindo entre as árvores. Meu Deus, será que ele carregou você para lá? Corri para casa. Meu avô já estava na porta, como se estivesse prestes a sair para me procurar. Quando eu cheguei, eu só consegui cair no chão. Eu acordei no banco de trás do carro, voltando para casa. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido comigo naquela noite. Por que eu estava com uma mancha vermelha na têmpora, como se fosse uma queimadura? Eu não lembrava de nada, mas aos poucos as memórias foram voltando, em sonhos, como se fosse uma série. Ou pior, como se quem fez aquilo quisesse que eu lembrasse de tudo. Lá tem essa. Até hoje eu tenho esse sinal na cabeça. Hoje eu tenho 25 anos. Na época eu tinha 12. E desde então continuo tendo sonhos com aquele dia. E algumas coisas estranhas têm acontecido comigo justamente este ano. Mas isso eu deixo para contar para vocês depois. Muito obrigado, Ana, por ler o meu relato. Essa história é verdadeira. Meu avô tá vivo até hoje, pode confirmar tudo. Eu ainda tenho o sinal na cabeça. Se quiserem, posso até mandar uma foto para vocês. Pode mandar. Sou fã do canal e muito seu fã também. Um beijo para você. Muito obrigada, menino. Que bicho é esse? E esses bichos sumindo? Sumindo, total. Aí eu já penso que... ele queria comer? Será? Será que tá levando tudo para estudo ou também tá comendo? Que bicho, que ser é esse? Como... E a cabeça grande, tava pelado, tava com roupa. Era mais... Pelo que ele me conta, esse bicho parece mais animalesco do que os evoluídos lá que a gente viu, sabe? Né? Os seres tinham uns de roupa, uns que falavam telepaticamente. Esse tava mais agachado, cheirando a roupa, sabe? Um olho preto, uma coisa mais... voltar pro meio do mato, mas tá sempre lá. Tá no meio do mato. Animais sumindo. Então, isso me vem uma coisa mais chupa-cabra. Uma coisa mais animalesca. Um ser mais... Agora, como que ele sumiu da varanda e apareceu na beira do rio? Com uma marca aqui. Igual queimadura. Só de um lado? Já fez algum exame nesse tempo? Né? Exames de sangue, exames de tomografia, alguma coisa assim? Eu faria.
E depois, esse ser nunca mais apareceu no sítio, alguma coisa aconteceu? Porque, não sei, gente, me falem a opinião de vocês. Será que era mesmo um extraterrestre ou algum outro tipo de ser, um intraterrestre? Não sei. Não sei, mas tem as luzes, né? Às vezes as luzes não é só de fora. O que era aquilo, hein? Uma mutação solta por aí. Gente, eu não sei. E ele não fez nada de mal com você também, né? Ele te arrastou lá. Eu acho que foi ele que catou você, você acordou ali, ele já deixou você na beira do rio e foi embora. Fez alguma coisa também. Não sei. Ai, não sei, gente. Deixem as suas opiniões. Se já aconteceu algo parecido com alguém aí, manda o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. São histórias muito interessantes e é o que eu digo aqui. Tem várias pessoas que já passaram, que estão passando por isso. E aí, né? Bom, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!